Oh, glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Nesta manhã de quinta-feira, eu quero pedir licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Deus com certeza tem uma palavra para falar ao nosso coração. Aliás, Ele sempre tem uma palavra para falar ao coração do ser humano. Pois a sua palavra é vida, a sua palavra liberta, a sua palavra transforma e a sua palavra nos confronta, né? De quem nós verdadeiros somos, de quem nós verdadeiramente nós somos como pessoa nesta terra, quem verdadeiramente existe dentro de nós, na nossa essência. Porque muitas das vezes o homem olha o exterior, a aparência, né? A beleza. Muitas das vezes o homem ele tem, né, o dom de maquiar as coisas. Ele aparenta ser algo bom, vai expressar uma certa bondade, uma certa conduta, né? Ele nunca vai mostrar verdadeiramente quem ele é dentro do seu ser, né? O seu comportamento, a sua conduta diária, dentro de casa, com a sua família, na rua, com os amigos, no trabalho, enfim, na sociedade. Muitas das vezes as pessoas elas querem maquiar, né? Elas querem, elas na verdade se tornam atores de si mesmas. Elas não são verdadeiras com as pessoas, elas escondem o mal dentro delas e quando elas estão sozinhas, ocultas, elas então praticam o mal. É sobre isso que eu quero falar. E o tema a qual eu dei a esta pequena reflexão é: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Nada, meu querido, minha querida, simpatizante da palavra de Deus, nada está oculto aos olhos de Deus. Porque Deus, Ele conhece o homem por fora, mas principalmente por dentro. Porque Deus é o Criador de cada ser humano. Deus é quem criou, quem nos formou, quem nos deu vida, quem nos deu consciência. Aleluia. Deus é quem nos fez pessoas racionais. Deus que colocou dentro de nós o certo e o errado. Aleluia. Então nós, seres humanos, meros mortais, finitos, não podemos enganar ao Criador. Não podemos maquiar quem nós somos aos olhos de Deus, porque Ele nos conhece, meu querido. Ele nos conhece perfeitamente bem. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. E é este assunto a qual nós vamos hoje aqui tratar um pouquinho, né? Louvado seja Deus. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus a sua ajuda, o seu auxílio, para que Ele possa nos dar sabedoria, para que possamos tratar desse assunto aqui, possamos falar um pouco sobre este assunto, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque estamos vivendo em um mundo hoje em que a palavra do próprio Deus, ela diz que o mundo, né? Não hoje, mas sempre, depois que Cristo morreu, que o diabo pecou, né, contra Deus, o mundo jaz do maligno. Deus permitiu que ele entorpecesse a mente humana, a consciência humana,
Mas quando o homem se volta para Deus, reconhece Jesus Cristo como Salvador, se arrepende, confessa seus pecados, então essa consciência entorpecida pelo diabo, ela vai sendo quebrada, ela vai sendo neutralizada e Deus vai nos abrindo a consciência. Nós então vamos podendo enxergar a verdade, vamos podendo enxergar quem verdadeiramente nós éramos, pecadores, pessoas más, que muitas das vezes precisa de transformação, precisa de libertação para poder um dia se achegar a Deus. Ninguém vai se achegar a Deus de qualquer jeito. Um coração mau, com a mente corrompida, é necessário que o velho homem, a velha natureza venha morrer e o ser humano venha nascer de novo. Para a glória de Deus. Vamos orar, meus queridos amados irmãos. Maravilhoso Deus e Pai eterno, santo, bendito, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o poder, a Ti a majestade, porque Tu és santo, Tu és soberano, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há outro Deus como Tu. Só há salvação através de Ti, ó Pai. Ninguém, ó meu Senhor, vai chegar a Deus se não ser através de Jesus Cristo. É por isso que estamos na Tua presença. É por isso que Te adoramos. É por isso que reconhecemos nossos pequenez, nossa falha, nossa dependência de Ti. É por isso que todos os dias buscamos fazer a Tua vontade. Perfeito nós não somos, mas estamos lutando, labutando todos os dias para tentar fazer a Tua vontade, para agradar a Ti, ó Deus, e não aos homens. Por isso, Pai, Te peço, ajuda-nos, que o Teu Espírito Santo fale ao meu coração, através da palavra, porque Ele já tem falado, antes de trazê-la a este assunto aqui, eu já estava meditando, pensando nessas coisas, e sempre penso na Tua palavra. Mas hoje eu quero trazê-la esta palavra, Pai, para que outras pessoas possam ouvir e venham ter consciência de que precisa mudar, de que nós, seres humanos, precisamos mudar nossa conduta. Estejamos nós sozinhos ou em companhia de terceiros, nós temos que ser verdadeiros, transparentes, para a glória do Teu nome. Por isso, vem nos auxiliar, vem nos ajudar, em nome de Jesus. Convém que nós venhamos diminuir, o Senhor crescer. Convém que venhamos desaparecer e o Senhor aparecer. Glória a Deus. Meus queridos, estamos vivendo em uma sociedade hoje tão corrompida, tão maléfica, tão destruidora, que às vezes nós não compreendemos ou não temos o discernimento de espírito para analisar certos assuntos que nos vêm através dos jornais televisivos, dos jornais escritos, através das redes sociais, de algumas plataformas, assuntos políticos ou assuntos geopolíticos, assuntos inseridos dentro do nosso país, dentro da nossa sociedade, na nossa vizinhança, assuntos que acontecem no meio internacional, e a gente observando a conduta das pessoas, do que elas fazem, do que elas falam, ou até mesmo observando apenas a seu comportamento, né? A gente vai buscando compreender e pedir a Deus o discernimento de espírito. Às vezes ao nosso redor, ao nosso derredor, coisas que acontecem que nós não podemos ver com os olhos físicos, ou porque estamos muitas das vezes distantes, ou porque estamos
dispersos, dormindo, e às vezes acontecem coisas conosco, na nossa família, no nosso bairro, e que nós não podemos compreendê-la. E muitos estão por aí praticando coisas erradas, fazendo mal, mentindo, enganando, trapaceando, adulterando, traindo suas esposas, seus esposos. Mas essas pessoas acham que Deus não está vendo, que Deus é cego. Elas plantam mal, elas fazem o mal, as pessoas lubridiam, enganam, elas tiram a vida, ceifam a vida de outras pessoas, por inveja, por algo, uma raiva, uma ira, uma dívida, uma briga, uma discussão, ou apenas pelo bel prazer de fazer o mal. Infelizmente, estamos vivendo em um mundo do individualismo, do narcisismo, do instrumentalismo, onde as pessoas são apenas meros instrumentos, objetos onde as pessoas usam elas e são descartadas. É isso que estamos vivendo atualmente, neste mundo tão corrompido, tão individualista, onde as pessoas se tornaram indiferentes, não sabem mais discernir o que é bem, o que é mal, porque as coisas para essas pessoas perderam o valor, valores morais, valores espirituais, enfim. E nós queremos um pouco aqui, através da palavra de Deus, falar sobre essas coisas ocultas que os homens acham que estão escondendo. Eles escondem de outros homens, escondem da família, do amigo, do vizinho, mas não podem esconder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu disse, o tema é: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Aleluia. E o texto que nós vamos usar para isso, aliás, o texto não, vários textos que nós vamos usar. Hebreus 4:13, Lucas 12:2, Lucas 8:17, Mateus 10:26, Marcos 4:22, Eclesiásticos 12:14, Romanos 2:16, 2 Coríntios 5:10, Jeremias 16:17, Oséias 8:13. São alguns versículos que nós vamos usar. Louvado seja Deus. Deus, irmão, Ele conhece todas as nossas ações, todas as nossas intenções do nosso coração, como estamos frisando. Mas vamos para o texto. Eu vou usar aqui a Bíblia da minha esposa, eu também estou com a minha Bíblia, mas achei melhor usar achei uma linguagem bem mais fácil e compreensível para os irmãos aqui na Bíblia da minha esposa, que é uma Bíblia, meu querido amado, com a linguagem de João Ferreira de Almeida, né? E ela é revista corrigida de 2021. Louvado seja Deus. Eu achei uma linguagem mais simples para se tratar um pouco desse assunto. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: e não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ou seja, daquele é Deus, a qual um dia nós temos que dar conta das nossas obras nesta terra. Aleluia. E o contexto, né, de Hebreus, ele vai falar aqui, portanto, em Hebreus 12,
já o versículo 12 antes, né? Ele diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração do homem. Ou seja, aos olhos de Deus tudo está patente. Deus conhece nossas intenções. Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Qual a intenção do nosso coração? Aleluia. Deus, ele sabe todas as coisas. Nós não temos como esconder de Deus o que há no nosso coração. Deus, ele conhece os nossos pensamentos, porque ele nos sonda, ele nos prescruta. Deus, ele sabe, conhece todas as palavras que saem da nossa boca antes mesmo de nós pronunciá-la. Deus, ele sabe que o nosso comportamento que vai ser daqui a 1 minuto, a 1 hora, antes mesmo desse comportamento de nós tomarmos esta ação. Deus, ele conhece todas as ações que iremos fazer. Ele sabe o que nós vamos fazer no dia de amanhã. Ele sabe o que nós vamos fazer ainda hoje. Ele sabe o que nós vamos fazer daqui a 1 mês. Por quê? Porque a nossa vida também está na mão dele. Ele tem o fôlego de vida. A nossa vida está na sua mão. A nossa vida e a nossa morte. Ele sabe o dia em que nós vamos partir desta terra, porque ele tem o tempo determinado para cada um de nós aqui. Então ele já conhece o que nós vamos fazer. Ele já conhece os nossos pensamentos, ou seja, Deus conhece o nosso futuro, conhece o nosso presente e o nosso futuro. Nós não podemos esconder de Deus, meu querido, o que há no nosso coração. Você talvez esteja pensando, mas irmão, se Deus conhece o nosso pensamento, a intenção do nosso coração, então por que que ele não evitou que Adão e Eva pecassem e comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Meu querido, Deus, como eu tenho frisado em alguns vídeos, em algumas reflexões, Deus não nos fez robô. Deus nos deu o poder da escolha. Ele apenas nos orienta, nos instrui. Ele disse para Adão: olha, Adão, de toda árvore que está no jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus instruiu o homem e deixou que o homem tomasse a decisão. Deus não fez o homem como robô, não. Ele deixa o homem tomar a sua própria decisão. Deixa o homem fazer as suas escolhas, bem ou mal. É nós que vamos trilhar, traçar o nosso caminho. Se hoje você vê pessoas trilhando caminhos maus, é porque ela escolheu trilhar aquele caminho mau. Nós temos um bom exemplo disso, como eu já citei agora, Adão e Eva. Eva se deixou ser seduzida pela serpente. Então ela vai e come da árvore do conhecimento do bem e do mal e dá ao seu marido. Hoje muitas pessoas são seduzidas pelas coisas do mundo, seduzidas pela ganância, do dinheiro, pelo poder, induzida por outros, e elas vão. A escolha é dela, ela que escolheu, mas ela sabe que aquele caminho a qual ela está traçando, trilhando, é um caminho mau. Você vê hoje um jovem
ou uma pessoa adulta, ela trilhando o caminho da marginalidade, da prostituição, do roubo, do engano, ela tem consciência do certo e do errado, porque Deus colocou isso dentro do ser humano. Por mais que ele não tenha o conhecimento das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, do Decágono, o homem já nasce com a consciência do bem e do mal, do certo e do errado. Mas Deus deixa o homem escolher. Deus não vai interferir. É Ele quem vai decidir o caminho a qual Ele quer seguir. E muitas das vezes as pessoas neste mundo são seduzidas, irmãos, pelo poder, pelo dinheiro. As pessoas chegam ali e oferecem alguma vantagem fácil. Olha, nós vamos fazer isso e aquilo. E a pessoa, ela não mede as consequências, né? Ela não pensa que ela estará trazendo para ela prejuízo, dor, sofrimento, para ela e para sua família. Mas seu coração ganancioso, corrompido, se deixa levar por aquilo. Pelo desejo do prazer de ter dinheiro, de ter um status, uma posição. Muitas das vezes essas pessoas chegam até a tirar a vida de outras para querer o cargo dela, a posição, o dinheiro. Muitas das vezes porque esta pessoa se tornou um obstáculo no seu caminho daquilo que ela pretendia fazer, realizar. Então, para ela, a única maneira é ceifar a vida do seu próximo, do seu semelhante, para obter vantagem naquilo que ele deseja ou ela deseja. Caim matou seu irmão por inveja. E Deus o advertiu. E Deus está sempre advertindo a humanidade. Caim ofereceu sua oferta a Deus daquilo que ele tinha, daquilo que ele cultivava, né? Era um agricultor, então ele vai lá e oferece a Deus as primícias, as primeiras coisas, tal. Mas ele talvez não tenha dado as primeiras coisas pelo fato de que Deus, a palavra de Deus diz que Deus não a rejeita em dado momento. E a de Abel, Deus aceita a oferta de Abel. E aquilo ali se tornou algo no coração de Caim odioso, porque ele viu que Deus no primeiro momento aceitou a oferta de Abel e a dele não aceitou. Mas Deus estava querendo provar, meu querido, o coração de Caim. Tanto é que Deus chega para Caim, quando Caim já tenta no seu íntimo fazer o mal contra o seu irmão, Deus diz: olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Porventura não será aceito se você, Caim, praticar o mal ou praticar o bem? Vamos ver o que diz a palavra de Deus quando Deus estava exortando Caim, antes dele, fazer o que iria fazer com seu irmão. Veja que Deus, ele sempre se apresenta, meu querido, antes do homem cometer algum pecado, Deus sempre vai ali e o adverte. Traz à tona o que está no seu coração, para que o homem seja advertido, do pecado que ele quer cometer, e ele venha voltar atrás, ele venha se arrepender e não pratique aquele mal. Deus sempre está trazendo uma advertência para que o homem não cometa este mal. Aleluia. Deixa eu tirar aqui algumas coisas que eu estou segurando, que está me atrapalhando aqui, meu querido, até eu achar o capítulo aqui em Gênesis para a gente comentar. Veja o que Deus, meu querido, ele vai falar
para Caim, advertência de Caim, capítulo 4, 17. Então Caim coabitou com... Caim Gênesis Gênesis 4, irmão. Perdão, eu que me adiantei aqui no versículo 17. Veja o que diz aqui, então, Deus a Caim. Eu vou ler o capítulo 4 para a gente ter uma compreensão. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou a ajuda do Senhor. E tive um filho, o homem, voltou e grávida, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo e oferendas ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias, ou seja, as primeiras coisas, a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e da sua oferta. E por esse motivo Caim ficou irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim porque estás furioso e por qual motivo o teu rosto está transtornado. Se procederes bem, não é aceito que serás aceito, não é certo que serás aceito. Então veja, Deus aceita a oferta de Abel, se agrada daquilo de Abel, daquilo que ele dá. E de Caim, a palavra de Deus diz que Deus não se agradou. Todavia, Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Ora, não foi apenas da oferta, mas Deus não se agradou também de Caim. Por quê? Porque Deus já conhece, meu querido, minha querida, o nosso coração. Deus já conhece a intenção do nosso coração. Deus nos conhece. Havia algo em Caim que precisava ser mudado. Porque senão Deus não teria tomado uma decisão dessa, de dizer que não se agradou de Caim e de sua oferta. Então Deus conhece o que está dentro de nós. Mas depois Deus diz para Caim: é certo se não procederes bem, é certo se você proceder bem, vai ser aceito. Deus muitas das vezes, irmãos, nos prova para ver qual a nossa atitude lá na frente. Se nós vamos proceder bem ou mal, para que possamos ser aceitos aos olhos de Deus. E Caim, ele toma uma trágica decisão de tirar a vida do seu irmão. E quantas são as pessoas que assim procedem? Deus as adverte: olha, usa alguém, até a sua própria consciência diz não faça isso, mas a pessoa transtornada, com o coração muitas das vezes maléfico, cheio de ódio, ele não pensa, ele não raciocina e ele comete o mal achando que aos olhos de Deus tudo estaria oculto, né? Caim matou seu irmão escondido dos pais, achando que Adão e Eva, eles não saberiam o que aconteceu. Mas Deus disse para Caim: Caim, onde está o teu irmão? E Caim diz: olha, por acaso sou eu o protetor dele? Né? Deus sabia o que Caim fez. E Deus sabe o que nós vamos fazer. Ele conhece a intenção do nosso coração, meu querido. O
que você fez no ano passado, de bem ou de mal, Deus sabe. O que você vai fazer daqui a uma hora, a um mês, a um ano. Deus sabe o que você vai fazer. Deus sabe o que você tem feito às escondidas, na calada da noite, nas madrugadas, pela tarde, amanhã, dentro de quatro paredes, sozinho, em casa, no trabalho, escondido, enganando, roubando o patrão, às vezes praticando mal, fraudando, tentando tirar vantagem. Deus conhece a cada pessoa. Nada está oculto. Aleluia. Veja o que vai falar Lucas 12. Lucas 12, 2. Lucas 12, 2, meu querido. Deus ali, o contexto desse assunto é Deus tratando com os fariseus. Mas veja o que diz Lucas 12, 2. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, nada que o homem faça vai ficar oculto, vai ficar sem ser revelado. Pode não ficar aqui nessa terra, pode ficar aqui nessa terra escondido, sem ser revelado, mas um dia isso vai chegar, vai ser revelado, porque Deus vai revelar. Deus vai cobrar de cada um de nós. Deus cobra quando o homem faz algo oculto, a consciência dele fica acusando. Olha, você fez isso, você roubou, você se prostituiu, você matou, tirou a vida de um ser humano, de um animal. A consciência desta pessoa, meu querido, pode ter certeza que vai estar acusando. Tem gente que já é costumeiro de matar o seu próximo, paga, recebe dinheiro para ir saifar, matar alguém, né? Conhecido como pistoleiro, esses que a pistolagem, né? Tem pessoas que recebem para tirar a vida de um ser humano, pessoas que matam animais domésticos escondidos, porque não gosta, porque às vezes não suporta, né? Então para eles é mais fácil matar o animal do que ir na casa da pessoa e dizer, olha, seu animal está incomodando, você não pode dar um jeito ali de colocar uma tela. Mas o coração dessas pessoas já são tão más, tão perverso, que elas já fazem isto de maldade. Tem gente que é mal, tem gente que cria um animal, meu querido, e bate no animal, espanca o animal, desfere toda a raiva que tem em cima do animal. São pessoas que têm um coração perverso. Muitas das vezes você vê aí nas redes sociais alguém que fraga uma pessoa que cria um cachorro, um gato, eles batendo no animal, maltratando. Isso quando é pego, né, por alguém que grava. Mas tem aqueles animaizinhos que ficam ali sofrendo, às vezes anos, na mão de uma pessoa má, que só cria o animal para ali desferir a sua raiva, né, no animal, o ódio que ela tem, às vezes de uma pessoa, então ela joga toda a raiva dela em cima de um animalzinho. Quantos são as pessoas, meu querido, que estão
vivendo assim, praticando mal, escondido aos olhos dos homens, mas que aos olhos de Deus, irmãos, nada está oculto, nada está escondido. Um dia isso vai vir à tona. Deus tem um registro de nossa vida, de nossa conduta aqui nesta terra. Aos olhos de Deus, irmão, a morte de Abel não ficou oculta. Caim achou que talvez pudesse esconder, de Deus a morte de seu irmão, mas não pôde esconder de Deus. Assim como você e eu não podemos esconder de Deus o que praticamos de errado. Um dia teremos que dar conta a Deus. Veja o que diz Lucas 8,17. Porquanto nada está oculto que não venha a ser revelado, e nada está escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Ou seja, um dia Deus vai trazer a luz. Deus é luz, irmão. Ou aqui, diante dos homens, ou diante de Deus, o que você faz, o que nós fazemos de oculto, que não agrada a Deus, o que é mal, irá ser revelado, ou diante dos homens e diante de Deus. Então tenha cuidado como você está, o que você está fazendo, sua conduta, porque um dia você pode ser descoberto pelos homens, e aí você vai ter que responder pelos seus atos, irmãos. E às vezes você faz o mal e acha que apenas desculpas é o suficiente de você pedir à pessoa, mas você não pensa na dor, na tristeza que você causou ao seu semelhante, ao seu próximo, com sua má conduta, com seu ódio, com a sua inveja, com o seu dissabor. Tem pessoas que elas simplesmente acham que uma desculpa é suficiente para que tudo seja resolvido. Hoje existem leis, as leis estão aí, irmão. Se você mata, você é o quê? É preso como homicida. E existem leis também que defendem hoje os animais, que são muitas das vezes incapazes de se defender. E a pessoa responde por isso também. Não adianta pedir desculpa. Hoje existe lei que protege a mulher de um marido sem vergonha, que chega em casa, bate na esposa, porque acha que ela estava com outro, ou porque a mulher olhou para o lado e ele já enciumado, já espanca a mulher. Porque hoje em dia o homem se acha até proprietário da mulher. Casa, agora eu tenho uma propriedade. E acha muitas das vezes no direito de bater na mulher, de espancar. Mas existem hoje leis que protegem também as mulheres. Aliás, essas leis já deviam existir há tempo, né? Não precisava dessa lei Maria da Penha. Porque uma vez que você comete algo mal contra qualquer ser humano, seja ele homem ou mulher, criança, idoso, a lei tem que ser cumprida. Então hoje tem leis e o homem responde. Enquanto o homem vive na sociedade, dentro da sociedade, ele tem que responder por essas leis. O ser humano tem direitos, mas também tem deveres. Assim como nós andamos na palavra de Deus, ela nos mostra o caminho para se chegar a Deus, nos mostra os nossos deveres, nos mostra os nossos direitos. Aleluia. E diz mais, Mateus 10, 26. O assunto é quase o mesmo, irmão. É das coisas ocultas que o homem faz. Este é o assunto. São versículos correlacionados. Veja o que diz Mateus 10, 26. Entretanto,
Não tem mais nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Ou seja, nada vai ficar escondido. Ou vai ser revelado aqui, porque Deus assim vai permitir, ou lá diante de Deus. Tudo está registrado. Cada um vai dar conta daquilo que pratica, de bem ou de mal. Aleluia. Vamos ver aqui o que diz Marcos. Marcos 8, 22. Oito, 22. Aliás, 4:22, eu peço perdão. 4:22. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Um dia, meu querido, tudo isso que o homem pratica de mal na sociedade, dentro do lar, vai ser revelado. Ou trazido ali mesmo por algum motivo que Deus não permita de estar escondido, e traz ali a baila, né, a luz do conhecimento da sociedade, da sua vizinhança. Deus permite às vezes que isso seja revelado ali, para às vezes dar a oportunidade do homem se salvar, para ele se arrepender. Então Deus permite para as pessoas que aquilo seja revelado, que a máscara da pessoa caia ali diante da sociedade e as pessoas vejam quem é aquela pessoa, aquele cidadão, os vizinhos vejam quem eles são. Mas com isso também Deus mostra para que ele venha olhar para si e mudar de comportamento, para ter lá na frente a oportunidade de se arrepender, confessar seus pecados e mudar. Mas muitas das vezes Deus deixa isso em oculto aos olhos dos homens. Mas um dia, se essa pessoa não se arrepender, não confessar os seus pecados, um dia ela vai prestar conta com Deus. Deus vai dizer, olha, você fez isso e isso, aos olhos dos homens ficou escondido, mas está registrado aqui no meu livro. E isso, irmão, não é apenas para descrente, é para crente também. Tem pessoas que aceitaram a Cristo, confessaram Jesus como Salvador, estão dentro das congregações, do sistema religioso, mas que continua praticando mal. Tem crente adulterando, tem crente roubando, tem crente mentindo, tem crente na política, usando da política para se dar bem, dizendo que vai fazer melhorar as coisas para a obra de Deus, mas na verdade ele está trazendo apenas melhoria para si mesmo e para o grupo a qual ele pertence, enquanto na verdade o povo em si, da igreja, ainda continua sofrendo. Como? Porque a maioria do povo da igreja, irmão, são pessoas humildes. E essas pessoas ganham um salário mínimo. E elas vivem, quando estão doentes, elas precisam utilizar os hospitais, os postos de saúde. Elas têm um trabalho, um salário mínimo muito pequeno. Muitas das vezes os seus direitos trabalhistas não são respeitados. Como esses evangélicos, né, que estão na política, diz trazer melhoria para o povo. Não, meu querido. Eles trazem melhoria para os seus grupos, para os seus interesses, porque muitos deles hoje são empresários. Muitos deles hoje roubam, enganam, mentem, induzem as pessoas a, às vezes, praticar coisas erradas.
vivem nas redes sociais brigando, falando mal do governo, quando na verdade, muitas das vezes, a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelas autoridades constituintes, porque é Ele quem coloca e levanta o homem. E essas bancadas que se dizem evangélicas, irmão, estão mentindo. Estão trazendo benefício para eles, irmãos. Enquanto o povo pequeno, continua pagando imposto, eles querem ser isentos. Mas se o povo deixar de dizimar, de ofertar, eles vão dizer que o povo está roubando a Deus. Mas o mal que eles praticam às escondidas, irmão, aos olhos do Senhor, não está oculto. Pode estar oculto aos olhos dos irmãos. Volta e meia você vê aí algum pastor falando na mídia, né? Sai na mídia que algum pastor ele fez o quê? Adulterou, matou, abusou de criança. Sai escândalos. E às vezes muitos querem encobrir os seus erros. Mas aos olhos de Deus, irmãos, isso não vai ficar assim. Todos nós vamos dar conta. Aleluia. Aos olhos de Deus, todos nós vamos dar conta. Veja o que diz Jeremias 16, 17. Jeremias 16, 17. Isso é um alerta, irmão, para as nossas vidas, para mim, para você. Deus está nos alertando, assim como Ele alertou a Caim. Ele não alertou a Caim? Ele disse: ei, Caim, o pecado já está à porta, mas cabe a ti dominar. Mas Caim, meu querido, não quis saber, nem deu ouvido à voz de Deus e foi lá e matou seu irmão. Quantos pastores hoje estão aí matando as ovelhas, envergonhando o evangelho do Senhor, metido com coisas erradas, fazendo coisas erradas escondidas, fraudando, deixando de cumprir o seu papel diante da sociedade, sonegando, e acha tudo bem, metido com bandidagem. Em vez de estar pregando a palavra, está metido com bandidagem. É o que a gente vê aí, irmão. A Polícia Federal grampeando em pastores aí, que hoje está sendo revelado, que captava o e-mail das pessoas para poder ali jogar um vírus, para roubar os dados bancários da pessoa, e fraudar, e roubar. Veja o que diz Jeremias 16, 17, capítulo 16, verso 17. Pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Olha, meu querido, aos olhos de Deus, os nossos caminhos não estão escondidos. As nossas maldades não estão encobertas aos olhos de Deus. Tudo que nós praticamos, falamos, tudo que a pessoa fica maquinando, escondida, em uma sala, ela com um grupinho de pessoas, em como machucar alguém, em como tirar a vida de alguém, em como fraudar, em como enganar, em como fazer o mal. Deus está vendo, meu querido. Não adianta. Você pode fazer escondido aos olhos dos homens. Você pode enganar a sua mulher, o seu marido. Você pode enganar a sociedade, a comunidade onde você está ali inserido. Mas você não esconde do Senhor. Não, meu querido. Os nossos caminhos, as nossas maldades que o homem pratica, não está escondida aos olhos de Deus. Veja o que vai falar Oséias 8,13. Tudo isso aqui, meu querido, é sério. Deus está nos advertindo
Aleluia. Veja o que diz Oséias 8,13. Quanto aos sacrifícios que me elevam através do fogo, que abatem os animais e os comem, porque o Senhor, o Eterno, não se agrada nem aceita as suas ofertas de elevação. De agora em diante o Senhor se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o cativeiro, meu querido. Deus vai se lembrar dos pecados que outrora estamos cometendo nesta terra contra o nosso próximo. Deus vai se lembrar. Aqui, o povo de Israel cometeu pecado, e Deus se lembrou do pecado deles e colocou eles em cativeiro. Eles foram levados em cativeiro, sofreram. Ou seja, um dia nós iremos pagar pelos nossos pecados, nossos erros, se nós não nos convertermos verdadeiramente ao Senhor. E seremos presos ali eternamente para pagar ali a nossa má conduta diante da sociedade, diante do nosso semelhante, o mal que fazemos, o pecado que praticamos, se nós não se arrepender e confessá-los ao Senhor, meu querido. Tudo isso vai ter um dia uma sentença dada por Deus, assim como nós vemos na sociedade. Como o homem rouba, mata, pratica qualquer coisa, ele é pego, ele paga pelo crime que ele cometeu. Deus não é injusto, irmão. Veja o que diz mais, Eclesiásticos 12:14. Veja o que diz a palavra de Deus. Não sou eu, meu querido, que estou dizendo, mas é a própria palavra de Deus nos trazendo a orientação. É a própria palavra de Deus, meu querido, nos alertando. Tem gente, irmão, que está na igreja, mas pratica o mal, mata bicho. Tem gente que vive na sociedade praticando o mal, enganando, lubridiando, passando a perna nos outros, não está satisfeito com o que tem. Eclesiástico capítulo 12, verso 14, veja o que diz. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Eu não sei o que você tem praticado, meu querido, as escondidas, se é o bem ou se é o mal, mas um dia isso vai estar diante do Senhor. Deus, ele tem ali no seu livrinho tudo registrado, e nós vamos estar diante de Deus. Deus nos conduzirá em juízo diante dele e vai dizer: olha, você fez isso, você fez aquilo. Você poderia não fazê-lo, mas você preferiu fazê-lo. Ei, Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Talvez você teve a oportunidade de dominar o seu pecado, mas você preferiu praticar o mal. Você preferiu causar dano ao seu próximo, causar tristeza, causar dor. Você não ouviu a voz de Deus, até porque a sua mente, o seu coração está entorpecido pela maldade, está cauterizado pela maldade do mundo. Seus olhos estão cheios de escamas. Você só enxerga, na verdade, aquilo que é bom para você. Você só enxerga aquilo que te traz prazer, benefício próprio, porque você se tornou individualista. Você não pensa mais no seu semelhante, no seu próximo. Esta é a verdade, meu querido. E um dia nós vamos prestar conta com Deus. Veja o que diz Romanos 16, aliás, capítulo 2,
verso 16. É Deus nos alertando. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus para mim e para você. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as suas declarações do Evangelho. Deus, aleluia. Deus nos observa, Deus tem observado a humanidade. E Deus julga, através de Jesus. Nós seremos julgados. No dia em que Deus julgar o segredo dos homens por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, pelo sacrifício que Jesus já fez. Pelo aquilo que o homem escolheu, o caminho dele, ou bem ou mal, através do sacrifício de Jesus. Aquilo que Jesus já fez, o segredo dos homens, então serão declarados pelo Evangelho. O Evangelho foi pregado. Você decidiu continuar ainda no erro? Então você vai prestar conta com Deus. 2 Coríntios 10, 5:10. Veja o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pela obra praticada, por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então nós estaremos diante do tribunal, meu querido, de Cristo, para ser julgado por aquilo que nós praticamos, o bem ou o mal. O que é que você tem praticado? Quais são as tuas obras? Será que as tuas obras são boas ou são más? Quais são as nossas obras aqui nesta terra? Porque um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para sermos julgados pelo aquilo que nós fazemos. Aleluia. Aleluia. Mas é você quem decide, meu querido, como você quer permanecer vivendo, andando neste mundo. Aleluia. Jesus, ele disse: há caminhos para o homem que parece direito, mas ao cabo dá em morte. Muitos estão aí andando no caminho de morte. Jesus diz: ei, eis que eu coloco diante de ti a vida ou a morte, escolhe. O que é que você tem escolhido? Escolhido viver no caminho da vida, que é Cristo, praticando aquilo que é bom, que é reto aos olhos de Deus, ou continua praticando o mal? Você está indo no caminho de morte. Morte essa espiritual, morte esta física, porque um dia, irmão, perdão, todos nós vamos morrer, mas muitos estão mortos espiritualmente, porque continuam sem Cristo no coração, não se arrependeram dos seus pecados, não confessaram Jesus como Salvador, e aqueles que confessaram, mas continuam ainda na mesma conduta de praticar o mal, eles estão mortos espiritualmente, estão vituperando o Criador com as suas más condutas, obras diante dos homens. E se não se arrependerem logo, não haverá mais meio deles se reconciliarem com Deus, porque os seus pecados se tornarão corriqueiros diante do Senhor e os seus corações vão se endurecer de tal maneira que não será possível mais se arrependerem. Deus não vai aceitar. Mas é você quem decide.
se quer continuar sendo essa pessoa maldosa, maliciosa, que faz o mal ao próximo, que faz o mal aos animais, de maneira consciente, irmão, porque nada que o homem faz é de maneira inconsciente. Se eu coloco um veneno ali, eu sei que aquele veneno vai fazer mal, vai trazer prejuízo ao animal. Então não é inconsciente. Eu tenho certeza que aquilo ali vai trazer morte, vai trazer um mal para quem o comer. Então Deus sabe, irmão. Não adianta eu dizer, eu coloquei ali de forma inconsciente, sem maldade. Não. Deus sabe. Deus conhece o que está no nosso coração. Mas muitos continuam a praticar o mal. Mas eu quero dizer para você que Deus está trazendo este alerta para mim, primeiramente, porque a palavra de Deus, antes de pregá-la, antes de estar aqui anunciando nas redes sociais, nesta plataforma chamada YouTube, a qual eu também irei divulgar nas minhas outras redes sociais, Deus falou comigo. Então Deus nos alerta. Assim como ele alertou Caim, assim como ele alertou Adão e Eva, assim como Deus tem alertado a humanidade através das sagradas escrituras, porque o homem não vai ser tomado como inocente diante de Deus, meu querido. Nada que o homem faça, não vai haver desculpa diante de Deus quando Deus estivermos diante do tribunal de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Se você tem plantado o bem, eu quero dizer que você vai colher o bem. Se você tem plantado o mal, você vai colher o mal. Porque é a lei da semeadura, meu querido. Essa lei da semeadura não é apenas para a bênção material, mas também em relação às nossas obras que praticamos nesta terra. Que Deus venha tratar do seu coração, do nosso coração. Que Deus venha nos libertar, tirar o mal que há dentro de nós. O mundo jaz do maligno. Mas isso não quer dizer que eu tenho que viver na prática do mal. O mal está aí, mas eu posso me voltar para Cristo e dizer: Deus, me ajude a ser a imagem, a tua semelhança, no meu modo de viver, no meu modo de praticar, no meu modo de estar agradando ao Senhor. O mal, o mundo jaz do maligno. Isto quer dizer que eu não sou obrigado a viver de acordo com a obra do mal. Não, eu posso rejeitar, irmão, dizer: não, eu não quero o mal. Eu quero seguir o caminho que é Cristo. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolhe qual o caminho que você tem seguido. É o caminho do mal? É o caminho das trevas? É o caminho da escuridão? É o caminho do ódio? É o caminho da ladroagem? É o caminho da prostituição? É o caminho do vício das drogas? Da cachaça? É o caminho da roubalheira? É o caminho da imoralidade? Porque isso vai definir o seu futuro eterno. Isso vai definir a sua prática, o seu comportamento hoje, nesta terra, vai definir a sua eternidade. Deus não lhe tem como inocente, meu querido. Deus não vai nos tomar como inocente. Deus, ele tem alertado a humanidade desde quando o homem foi colocado nesta terra. Deus deixou um manual para que o homem, através deste manual, viesse a andar numa conduta correta, agradável a Deus. Deus colocou no homem uma consciência do certo e do errado. Agora, se o homem quer praticar o mal, ele vai dar conta do mal que ele pratica.
E o mal que ele pratica escondida não está escondido aos olhos de Deus. Pode ser escondido aos olhos dos outros homens. Mas tudo está patente aos olhos de Deus. Tudo está descoberto aos olhos de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, achando que poderia esconder de Deus o pecado deles, o pecado da desobediência. Ei, você tem desobedecido a Deus? Será que nós temos desobedecido a Deus e querendo esconder o pecado? Eles tentaram esconder o pecado, as suas vergonhas, com uma folha. Ai, de calamassui, de comanai. Mas eu quero dizer, meu querido, que nós não temos como esconder o nosso pecado, as suas vergonhas diante de Deus. Só podemos não esconder, mas ser extirpado de nós este mal, quando nós confessarmos Jesus como Salvador e nos arrepender. Aí os pecados serão extirpados. Ele lança no mar do esquecimento. Mas se o homem não se confessar, não confessar o seu pecado, não se arrepender, não nascer de novo, vai prestar conta das suas obras e Deus então o julgará. Se ele vai subir ou se vai descer. Eu não posso julgar, mas posso alertar como servo de Deus, como uma voz profética. Eu posso alertar como um atalaia, a qual Deus me constituiu para te alertar, a qual a palavra de Deus me alerta todos os dias. Ei, você, Gilson, que prega, que fala nas redes sociais, se você está vivendo a minha palavra, ou você não tem cuidado de si mesmo, Gilson? Porque a salvação é individual. Eu anuncio, mas essa palavra, antes de eu anunciar, ela também vem tratar comigo. E eu espero, meu querido, que você dê ouvido à voz do Espírito de Deus. Porque senão você vai continuar morto espiritualmente. Se você não se voltar para Cristo, não se arrepender, não confessar os seus pecados, não mudar a sua conduta de vida nesta terra, você vai morrer, vai continuar morto espiritualmente, vai morrer fisicamente, porque um dia todos nós iremos morrer, e aí vai dar conta a Deus. Mas enquanto a vida é esperança de transformação e de mudança, e que Deus abençoe a sua vida. Tenha misericórdia do Senhor como tem tido de mim e da minha família. E que dê oportunidade, como está dando agora, de você ouvir esta palavra para se consertar diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus convença você do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Eu não posso convencê-lo. É o Espírito de Deus quem convence. Eu não posso dizer, olha, ande assim, ande assado, vista essa roupa, não vista essa, coma isso, não coma aquilo. Não, é o Espírito de Deus quem vai dizer para você, na sua consciência, que vai te convencer do que é pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aleluia. Que você possa dar ouvido à voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Te agradecemos por esta oportunidade, Pai Santo querido,
a qual o Senhor nos dá de trazer, de ministrar a tua santa palavra. Não que haja em nós, meu Pai, aleluia, perfeição, não que haja em nós sabedoria, porque toda sabedoria e conhecimento procede de ti, Senhor. É o Senhor quem dá ao homem sabedoria, entendimento e conhecimento. Eu sou apenas um vaso nas tuas mãos, ó Pai, um vaso de barro, que sou tão dependente do Senhor como qualquer outra pessoa. Mas louvo ao Senhor pela oportunidade de estar trazendo a tua palavra, de ministrar. Pai, muito obrigado por mais um dia, um mês, um ano e pela oportunidade de trazer a tua palavra. Abençoa cada vida que irá ouvir esta mensagem, que tem ouvido, em nome de Jesus, Pai. Edifica, santifica cada vida, ajuda o homem, Senhor, dando forças, direção, em nome de Jesus. Guarda a minha esposa, minhas filhas e a nós, Senhor. Nos ajude, nos console, nos conforta, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Coloco diante de ti, Pai, todos os nossos projetos e sonhos. Seja feita a tua vontade, Pai, no realizar a cada um desses projetos, tanto os meus, da minha esposa e das minhas filhas, que tudo seja para a glória do teu nome. Alcança a vida daqueles que estão nos leitos dos hospitais, que estão encarcerados, que estão jogados nas ruas, que estão por aí, meu Pai, solitários, depressivos, angustiados. Que o Senhor estenda as tuas mãos para curar, libertar, Senhor, e transformar a vida do ser humano, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meus queridos. Mais uma vez eu digo, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, ajude este canal a chegar a outras pessoas, em nome de Jesus. Deus continue nos abençoando para a glória do nome dele. Amém. Graças a Deus.